Meu genro disse que alguns tapas bastariam para me fazer calar. Ele não sabia que eu estava atrás da porta. Não sabia que aquela mulher silenciosa já não existia mais. Peguei o telefone, fiz apenas uma ligação. E quando a porta se abriu, quem entrou foi o irmão dele, o homem que todos acreditavam estar morto. A expressão no rosto do meu genro foi algo que nunca vou esquecer. Terror puro, porque naquela noite o poder mudou de lado. Antes de continuarmos, por favor, inscreva-se no canal e deixe nos comentários de onde você está nos assistindo. Meu nome é Elvira, tenho 68 anos, e eu achava que nada mais pudesse me surpreender nesta vida. Criei 3 filhos com amor e dedicação. Fui casada por 40 anos com um homem honesto, trabalhador, que me deixou não só boas lembranças, mas também uma pensão digna e uma casa que hoje está alugada. Eu deveria estar vivendo meus últimos anos com tranquilidade, aproveitando o que construí. Mas não é isso que está acontecendo. Há 2 anos, tive um AVC. Não foi grave, graças a Deus, mas deixou sequelas. Minha pressão ficou instável, tenho tonturas frequentes. E os médicos foram claros, eu não posso mais morar sozinha. Foi quando minha filha Camila ofereceu sua casa. Mãe, a senhora vem morar comigo. Eu cuido da senhora. Na época, achei que era amor. Cuidado de filha. Hoje eu sei que era interesse. Moro com Camila e o marido dela, o Marcelo, há 1 ano e meio. No começo parecia tudo bem. Eu tinha meu quarto, meu espaço, ajudava no que podia, tentava não dar trabalho. Mas as coisas foram mudando. Primeiro, foi a casa. Minha casa. Aquela que meu marido comprou com o suor do trabalho dele, onde criei meus filhos. Camila sugeriu alugar. Mãe, a senhora não vai morar lá mesmo. E o dinheiro do aluguel pode ajudar nas despesas. Fazia sentido. Concordei. O aluguel era de R$ 3.500, um valor bom. Mas eu nunca vi esse dinheiro. Camila disse que estava guardando para mim em uma conta separada. Disse que eu não precisava me preocupar com isso, que ela cuidava de tudo. Eu acreditei. Minha pensão também era boa. R$ 4.200. Meu marido trabalhou 35 anos como engenheiro civil. Contribuiu a vida toda. Aquele dinheiro era meu por direito, mas Camila também passou a administrar minha pensão. Mãe, deixa comigo. Eu pago as contas, faço as compras, cuido de tudo. A senhora só precisa descansar. E eu, ingênua, entreguei meu cartão. Entreguei minha senha. Entreguei minha autonomia. No começo, eu não percebi, mas aos poucos, comecei a notar coisas estranhas. Quando eu pedia dinheiro para comprar algo simples, um creme para o rosto, um livro, um presente para uma amiga, Camila franzia a testa. Mãe, a senhora não precisa disso agora. Vamos economizar. Economizar. Como se eu não tivesse dinheiro. Como se minha pensão e o aluguel da minha casa não fossem suficientes. Mas Camila e Marcelo trocaram de carro. Compraram uma TV enorme para a sala. Camila aparecia com roupas novas toda semana. E eu? Eu usava as mesmas roupas de sempre. Pedi autorização para comprar um remédio que não estava na receita do SUS. Foi quando comecei a desconfiar. Uma tarde, Camila saiu para o salão. Marcelo estava trabalhando. Fiquei sozinha em casa. Entrei no quarto deles. Meu coração batia forte. Eu nunca tinha feito isso. Nunca tinha violado a privacidade de ninguém. Mas algo dentro de mim dizia que eu precisava saber a verdade. Abri a gaveta da cômoda. E lá estavam os extratos bancários. Peguei um deles. Minha mão tremia. Era da conta conjunta de Camila e Marcelo. E lá estavam os depósitos mensais da minha pensão. Inteiros. R$ 4.200 entrando direto na conta deles. E logo abaixo, o valor do aluguel da minha casa. R$ 3.500. R$ 7.700 por mês. Nenhum centavo separado para mim. Nenhuma poupança sendo feita. Minha filha estava roubando de mim. Senti minhas pernas fraquejarem. Sentei na cama deles, tentando respirar, tentando processar. Eles estavam usando meu dinheiro para viver, para ostentar, para construir uma vida às minhas custas. E eu ali, pedindo permissão para comprar uma pasta de dente. Guardei os extratos de volta e saí do quarto. Voltei para o meu, tranquei a porta e chorei. Chorei de raiva, de tristeza, de decepção, mas também de vergonha. Vergonha por ter sido tão boba, tão confiante. Nos dias seguintes, tentei disfarçar. Agi normalmente, mas observava tudo com outros olhos, e quanto mais eu observava, mais eu via.
Camila e Marcelo conversavam baixo quando eu estava por perto. Trocavam olhares, riam de piadas que eu não entendia. Uma noite, ouvi Marcelo falando ao telefone na varanda. Cara, tá tranquilo. A véia não desconfia de nada. A gente tem pelo menos mais uns 5, 10 anos aproveitando aqui. Aproveitando, ele estava se referindo a mim, a minha pensão, a minha casa, a minha vida. Eu era uma vaca leiteira para eles. Mas eu não disse nada. Ainda não, porque eu precisava de um plano. A gente sempre acha que conhece os filhos, que o amor que demos vai ser retribuído, que família é sagrado. Mas às vezes a pessoa que dorme no quarto ao lado é uma estranha. E Camila tinha se tornado uma estranha para mim. Até que chegou aquela sexta-feira de junho. Estava na cozinha lavando a louça do almoço. Camila tinha saído para encontrar uma amiga. Ou era isso que ela disse. Marcelo estava na sala, assistindo televisão. Eu terminei de lavar e fui para o meu quarto descansar. Mas então ouvi a porta da frente se abrir. Eram vozes. Camila e Marcelo. Ela tinha voltado. Fiquei quieta, ouvindo. Amor, a gente precisa acelerar isso. Era a voz de Camila. Acelerar o quê? A venda da casa dela. Meu coração parou. Camila, a casa tá alugada. A gente tá recebendo o dinheiro direitinho. Eu sei. Mas 3.500 por mês não é suficiente. Se a gente vender, pega de uma vez uns 300, 400 mil. Dá para investir, abrir um negócio, sei lá. E a tua mãe? O que tem ela? Ela não vai querer vender. Camila deu uma risada fria, calculista. Ela não precisa querer. A procuração já está quase pronta. Eu só preciso que ela assine. E se ela se recusar? Houve um silêncio. Então Marcelo falou. E sua voz estava carregada de algo sombrio. Se ela se recusar, a gente dá um jeito. Alguns tapas bastariam para fazer ela calar. Velha não aguenta nem um peteleco. Eu estava com a mão na maçaneta do quarto. Meu corpo inteiro tremeu. Camila riu de novo. Marcelo, você é louco. Não precisa disso. A gente convence ela. Eu sou filha dela. Ela confia em mim. Tomara. Porque se ela começar a fazer escândalo, eu não vou ter paciência, não. E olha, ninguém vai acreditar nela. Velha com pressão alta, teve AVC, esquece as coisas. Quem vai acreditar que a própria filha tá roubando ela? Eles riram juntos. Riram da minha desgraça, da minha fragilidade, da minha confiança. Fechei os olhos, respirei fundo. E foi nesse momento que algo dentro de mim morreu. Não foi o amor de mãe. Foi a ilusão. Abri os olhos de novo. E a mulher que olhava de volta no reflexo da janela não era mais a mesma. Voltei para o meu quarto, fechei a porta devagar, sem fazer barulho. Sentei na cama e pensei. Pensei em tudo que tinha passado, na minha vida, no meu marido, nos meus filhos, no que eu tinha construído. E pensei na traição, porque traição não é só infidelidade. Traição é uma filha usar a mãe como fonte de renda. É planejar violência contra quem te deu a vida. É sorrir no rosto e apunhalar pelas costas. Olhei para a gaveta do criado mudo. Lá dentro, guardado há meses, estava um papel amassado, um número de telefone. Peguei o papel, alisamento com os dedos. Era o número de Cláudio, o irmão do Marcelo, o irmão que todo mundo achava estar morto. Mas ele não estava. 6 meses atrás, ele me ligou e me contou a verdade. Foi o próprio Marcelo quem mandou matá-lo. Cláudio era policial, estava investigando um esquema de extorsão e descobriu que o irmão estava envolvido. Marcelo tentou silenciá-lo para sempre, mandou dar um sumiço nele. Mas Cláudio sobreviveu. Passou anos escondido, reunindo provas, esperando o momento certo para voltar e expor tudo. E me deu esse número. Elvira, se um dia você precisar de ajuda, me liga. E guarde segredo. Ninguém pode saber que estou vivo, principalmente o Marcelo. Na época, achei que nunca usaria. Mas naquela noite, enquanto ouvia minha própria filha planejar me roubar e meu genro falar em me agredir, eu soube. Era hora de ligar. Peguei o celular. Disquei o número. Tocou 3 vezes. Então a voz grave, cansada, mas firme. Elvira? Cláudio. Minha voz saiu fraca, mas não trêmula. Eu preciso de você. Silêncio do outro lado. Me conta. E eu contei tudo. A pensão desviada, o aluguel roubado, a procuração falsa e a ameaça. Alguns tapas bastariam. Quando terminei, o silêncio era pesado. Então Cláudio falou, e sua voz estava diferente, mais fria, perigosa. Então ele continua fazendo isso. Uma pausa amarga. Meu próprio irmão.
Achei que pelo menos com a família da Camila, ele seria diferente. Mas não, ele não muda. Você sabia que ele fazia essas coisas? Sei mais do que você imagina, Elvira. Tenho provas de tudo. Extorsão, ameaças, cobranças ilegais. Foi por isso que ele quis me matar. Porque eu descobri quem ele realmente é. A voz dele ficou ainda mais dura. E agora ele ameaçou você. Isso muda tudo. O que você vai fazer? Vou até aí. Hoje. Agora. Mas, Cláudio, eles estão aqui. Melhor ainda. Ele respirou fundo. Elvira, você está pronta para o que vai acontecer? Olhei para a porta do meu quarto. Do outro lado estavam duas pessoas que eu amava. Ou achava que amava. Mas amor não é isso. Amor não rouba. Não ameaça. Não ri da sua dor. Estou pronta. Me espera. Chego em 2 horas. Ele desligou. Fiquei ali, sentada na cama, segurando o telefone. As 2 horas mais longas da minha vida. Ouvi Camila e Marcelo jantando. Ouvi a televisão. Ouvi risadas. Eles não sabiam que o mundo deles estava prestes a desabar. Às 11 da noite, ouvi um carro parando na rua. Levantei devagar. Fui até a janela do meu quarto. Era um carro escuro. Simples. A porta se abriu. Cláudio desceu. Ele estava diferente. Mais magro, barba por fazer, cabelos compridos. Mas os olhos firmes, perigosos. Ele caminhou até a porta da casa. Ouvi a campainha tocar. Ouvi Marcelo resmungando na sala. Quem é a essa hora? Ouvi os passos dele indo até a porta. Ouvi a porta se abrindo. E então, silêncio. Um silêncio pesado, assustador. Depois, a voz de Marcelo trêmula. Você está morto? A voz de Cláudio era calma, gelada. Não exatamente. Saí do quarto. Camila estava parada na sala, pálida, boquiaberta. Marcelo estava na porta, recuado, como se tivesse visto um fantasma. Porque ele tinha visto. Cláudio entrou devagar, fechando a porta atrás de si. Ele olhou para mim. Eu assenti. E naquele momento, tudo mudou. Porque Marcelo e Camila finalmente entenderam. Eles não tinham mais controle de nada. Cláudio estava parado na porta da sala, e o silêncio que tomou conta da casa era ensurdecedor. Marcelo tinha recuado até encostar na parede, os olhos arregalados, a respiração descompassada. Camila estava congelada no sofá, a boca entreaberta, as mãos tremendo. Eles estavam vendo um fantasma que eles achavam ter sido enterrado há 7 anos. Cláudio entrou devagar, fechando a porta atrás de si com um clique suave, mas que ecoou como um trovão naquele ambiente. Ele vestia roupas escuras, simples. O rosto estava mais magro, marcado pelo tempo e pelo sofrimento, mas os olhos eram os mesmos de sempre, firmes, inteligentes e agora carregados de algo que eu nunca tinha visto nele antes: justiça. Ele olhou para Marcelo por um longo momento, sem dizer nada. Apenas olhou, como se estivesse estudando uma criatura estranha, algo que ele conhecia intimamente, mas que agora via com outros olhos. Oi, Marcelo. A voz de Cláudio era calma, quase gentil, mas havia uma frieza por baixo dela que fazia o ar parecer mais pesado. Faz tempo. Marcelo tentou falar, mas as palavras não saíam. Ele abriu e fechou a boca várias vezes, como um peixe fora d'água. Camila foi a primeira a recuperar a voz. Cláudio? Mas você está morto. Todo mundo disse que você estava morto. Cláudio virou o olhar para ela. Não havia raiva ali, apenas uma tristeza profunda. Não, Camila, eu não estou morto. Embora seu marido tenha tentado muito fazer isso acontecer. Camila piscou, confusa. O quê? Do que você está falando? Cláudio deu um passo à frente. Marcelo encolheu-se ainda mais contra a parede. Está na hora de você saber quem é o homem com quem você casou, Camila. Ele tirou um envelope do bolso interno do casaco e o colocou sobre a mesa de centro. Tudo está aqui. 7 anos de investigação. Provas, documentos, gravações. Camila olhou para o envelope como se fosse uma bomba. Provas do quê? Do que seu marido faz de verdade? Cláudio cruzou os braços. Ele não trabalha em segurança privada, Camila. Ou melhor, trabalha, mas não do jeito que você pensa. Ele faz extorsão, ameaça pessoas, cobra dívidas ilegais, e quando alguém descobre, ele faz desaparecer. O rosto de Camila ficou pálido. Você está mentindo. Estou? Cláudio apontou para o envelope. Abre. Lê.
E depois me disse: estou mentindo. Camila olhou para Marcelo. Ele não disse nada. Apenas ficou ali, encostado na parede, suando frio. Ela pegou o envelope com mãos trêmulas. Abriu, tirou os documentos e começou a ler. Enquanto isso, Cláudio veio até mim. Colocou a mão no meu ombro, um gesto de apoio silencioso. Você está bem, Elvira? Eu assenti. Minha garganta estava apertada, mas eu não ia chorar. Não agora. Estou. Ele olhou para mim com algo que parecia respeito. Você foi corajosa de me ligar. Eu não tinha escolha. Sempre há escolha. Ele apertou meu ombro gentilmente. E você fez a certa. Camila largou os papéis na mesa. Seu rosto estava branco, os olhos vidrados. Marcelo, isso é verdade? Marcelo finalmente encontrou sua voz. Ela saiu fraca, quebradiça. Camila, deixa eu te explicar. É verdade? Ela gritou dessa vez, levantando-se do sofá. Você mandou matar seu próprio irmão? O silêncio voltou. Marcelo desviou o olhar. E aquele gesto, aquele simples desvio de olhar, foi a confissão que Camila precisava. Ela cambaleou para trás, como se tivesse levado um soco. Meu Deus! Cláudio continuou, sua voz ainda calma, mas implacável. 7 anos atrás, eu estava investigando um esquema de extorsão ligado a empresas de segurança privada. Descobri que o esquema ia fundo. Políticos, empresários, policiais corruptos. E descobri que meu próprio irmão estava no centro disso. Ele olhou para Marcelo com uma mistura de tristeza e nojo. Quando confrontei você, Marcelo, você não negou. Você não pediu desculpas. Você apenas disse que eu tinha que escolher. Ou ficava quieto ou desaparecia. Marcelo cerrou os punhos, mas não disse nada. 2 dias depois, fui abordado por 3 homens. Me espancaram, me jogaram em um carro, me levaram para um galpão abandonado nos arredores de São Paulo. Me torturaram, me deixaram para morrer. Eu senti meu estômago revirar. Camila levou a mão à boca, abafando um soluço. Mas eu não morri. Cláudio continuou. Consegui escapar, e passei os últimos 7 anos juntando provas contra todos os envolvidos, inclusive contra você. Marcelo finalmente reagiu. Empurrou-se da parede e deu um passo à frente, os olhos agora cheios de raiva. Você não pode provar nada. Não posso? Cláudio sorriu, mas era um sorriso sem humor. Tenho gravações suas ordenando ameaças. Tenho testemunhas. Tenho transferências bancárias. Tenho tudo, Marcelo. E já entreguei cópias de tudo para pessoas certas. Se algo acontecer comigo agora, tudo vem à tona automaticamente. Marcelo abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Cláudio virou-se para Camila. E tem mais. Ele não estava apenas extorquindo estranhos, Camila. Ele estava extorquindo a própria sogra. Camila olhou para mim, depois para Marcelo. Do que ele está falando? Eu respirei fundo. Era minha vez de falar. Ele está falando da minha pensão, Camila, e do aluguel da minha casa. Camila franziu a testa. Mãe, o que a senhora está dizendo? Estou dizendo que eu sei. Sei que você e o Marcelo estão pegando todo o dinheiro. R$ 7.700 por mês. E não estão guardando nada para mim. Estão usando tudo para vocês. O rosto de Camila ficou vermelho. Mãe, não é assim. É sim. Minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Eu vi os extratos, Camila. Vi os depósitos. Vi as compras. Vi tudo. A senhora entrou no meu quarto, mexeu nas minhas coisas e você mexeu na minha vida. Eu dei um passo à frente. Você roubou de mim, Camila. Me usou. Me tratou como uma fonte de renda, não como sua mãe. Ela balançou a cabeça, as lágrimas começando a cair. Não foi assim. Eu só estava administrando... Administrando? Eu quase ri, mas era uma risada amarga. Você estava roubando. E pior, estava planejando vender minha casa sem meu consentimento. Camila empalideceu ainda mais. Como a senhora sabe disso? Porque eu ouvi. Ouvi você e o Marcelo conversando hoje mais cedo. Ouvi sobre a procuração. Ouvi sobre a venda. E ouvi ele dizer que se eu recusasse, alguns tapas bastariam para me fazer calar. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Camila me olhou com raiva, não com vergonha. A senhora ficou escutando atrás da porta. Que tipo de pessoa faz isso? Eu quase não acreditei no que estava ouvindo. Que tipo de pessoa? Minha voz saiu trêmula de indignação. Que tipo de filha rouba da própria mãe? Que tipo de filha concorda quando o marido diz que vai me bater? Ele não ia fazer nada.
Camila rebateu, os olhos brilhando de fúria. Foi só um jeito de falar? A senhora está fazendo tempestade em copo d'água? Tempestade em copo d'água? Eu dei um passo à frente. Vocês estão roubando meu dinheiro há mais de 1 ano, planejando vender minha casa sem meu consentimento. E você está me acusando de exagero? Camila cruzou os braços, defensiva. Nós não estamos roubando. Estamos administrando. A senhora mora aqui, a gente te sustenta, paga as contas. Com o meu dinheiro. Eu gritei, e foi a primeira vez em décadas que levantei a voz daquele jeito. Tudo o que vocês usam é meu. A pensão é minha, o aluguel é meu, e vocês não me dão nem satisfação, porque a senhora não precisa saber de tudo. Camila gritou de volta. A senhora é velha, doente, tem pressão alta. A gente cuida disso para a senhora não precisar se preocupar. Marcelo finalmente encontrou coragem para falar, vendo que Camila estava me enfrentando. É, dona Elvira. A gente te acolheu aqui, cuida da senhora, e essa é a gratidão? Trazer esse morto aqui para acabar com a gente? Eu vi a ficha caindo nela, o peso da própria culpa esmagando seus ombros. Cláudio observava tudo em silêncio, os braços cruzados. Então ele falou, e sua voz cortou o ar como uma lâmina. Acabou, Marcelo. Marcelo virou-se para ele, os olhos injetados de raiva. Acabou? Você acha que pode chegar aqui depois de 7 anos e destruir minha vida? Não. Cláudio balançou a cabeça. Você destruiu sua própria vida. Eu só estou garantindo que você pague por isso. Você não tem provas de nada. Tenho. E você sabe disso. Cláudio tirou o celular do bolso. Aliás, já liguei para a polícia antes de vir para cá. Eles devem chegar em alguns minutos. Marcelo ficou lívido. Você fez o quê? Você ouviu. Cláudio guardou o celular. E não é só a polícia, Marcelo. Tem gente da corregedoria também. E do Ministério Público. Porque seu esquema envolve pessoas importantes e eles querem muito conversar com você. Marcelo recuou, olhando ao redor como um animal encurralado. Eu não vou deixar você fazer isso. Você não tem escolha. E foi então que Marcelo fez a coisa mais estúpida que poderia fazer. Ele correu. Correu para o corredor, em direção ao quarto, provavelmente tentando pegar alguma coisa. Documentos, dinheiro, uma arma, não sei. Mas Cláudio foi mais rápido. Em 2 passos longos, ele alcançou Marcelo, segurou seu braço e o torceu para trás com um movimento preciso. Marcelo gritou de dor e caiu de joelhos. Não seja idiota, Marcelo. Cláudio falou baixo, mas com autoridade. Você já perdeu. Aceita. Camila gritou. Solta ele! Mas Cláudio não soltou. Apenas segurou Marcelo ali, no chão, até ouvir as sirenes ao longe. Até ver as luzes azuis e vermelhas se aproximando pela janela. Até a porta ser batida por punhos firmes e uma voz autoritária gritar. Polícia! Abra a porta! Cláudio olhou para mim. Vai abrir, Elvira. Eu olhei para minha filha, que estava em pé no meio da sala, em lágrimas, completamente perdida. Olhei para meu genro, ajoelhado no chão, derrotado, e então fui até a porta. Abri. 2 policiais entraram, seguidos por um homem de terno que se identificou como do Ministério Público. Cláudio soltou Marcelo e se afastou, levantando as mãos para mostrar que não era uma ameaça. Ele está aqui. Tudo conforme combinamos. O homem de terno assentiu. Marcelo Andrade Ferreira? Marcelo não respondeu. Você está preso por extorsão, ameaça, tentativa de homicídio e diversos outros crimes que serão formalmente apresentados na delegacia. Tem o direito de permanecer em silêncio. As palavras continuaram, mas eu não estava mais ouvindo. Estava olhando para Camila. Ela me olhou de volta e pela primeira vez em meses vi algo que parecia real em seus olhos. Medo, vergonha, arrependimento. Mãe! Ela sussurrou. Eu não respondi. Apenas observei enquanto Marcelo era levantado do chão, algemado e arrastado para fora da casa. Camila tentou segui-lo, mas um dos policiais a parou. Senhora, precisamos que a senhora fique aqui para prestar depoimento. Ela parou, desorientada, e então desabou no sofá, soluçando. Cláudio veio até mim. Você está bem? Eu assenti, mas minha voz tremia quando falei. O que vai acontecer agora? Agora? Ele olhou para a porta por onde Marcelo havia sido levado. Agora ele vai pagar pelo que fez. E não só a mim, a você, a tantas outras pessoas. E Camila? Cláudio olhou para minha filha, que estava encolhida no sofá. Isso depende dela.
Se ela cooperar, se testemunhar contra ele, talvez consiga reduzir sua própria culpa. Mas se continuar protegendo ele... Ele não terminou a frase. Não precisava. Eu sabia o que ele queria dizer. Camila ia ter que escolher. E dessa vez, a escolha ia definir o resto da vida dela. Me sentei na poltrona, de repente exausta. As pernas não me sustentavam mais. Cláudio se ajoelhou ao meu lado. Elvira, você foi muito corajosa hoje. Não me sinto corajosa. Me sinto... destruída. Eu sei. Ele apertou minha mão. Mas você fez a coisa certa. E eu vou garantir que você recupere tudo que é seu. A pensão, o aluguel, a casa, tudo. Eu olhei para ele, os olhos cheios de lágrimas. Obrigada, Cláudio. Não precisa agradecer. É o mínimo que posso fazer. Ele se levantou e foi conversar com o homem de terno, deixando-me sozinha com meus pensamentos. Olhei para Camila. Ela ainda estava chorando, o rosto escondido entre as mãos. Parte de mim queria ir até ela, abraçá-la, dizer que tudo ia ficar bem. Mas a outra parte, a parte que tinha sido traída, roubada, ameaçada, essa parte não conseguia se mover. Porque algumas feridas não saram com um abraço. Algumas feridas precisam de tempo. E verdade. E, acima de tudo, justiça. E naquela noite, finalmente, a justiça tinha chegado. Cláudio não deixou que eu ficasse nem mais uma noite naquela casa. Depois que Marcelo foi levado pela polícia, enquanto Camila prestava depoimento aos investigadores na sala, Cláudio me levou para o quarto. Pega suas coisas, Elvira. Só o essencial. O resto a gente busca depois com ordem judicial. Mas eu moro aqui. Minha voz saiu fraca, ainda processando tudo o que tinha acontecido. Não mais. Ele colocou a mão no meu ombro com firmeza. Você não vai passar mais nenhum dia sob o mesmo teto que essa gente. Já organizei tudo. Você vai ficar em um lugar seguro até conseguirmos sua casa de volta. Eu queria discutir. Queria dizer que precisava ficar, que precisava resolver as coisas com Camila, que talvez ainda houvesse uma chance de consertar aquilo. Mas quando olhei pela porta entreaberta e vi minha filha sentada no sofá, os braços cruzados, respondendo às perguntas do investigador com aquele ar de superioridade, como se ela fosse a vítima de tudo aquilo, eu soube. Não havia mais nada para consertar. Aquela ponte tinha sido queimada. E quem tinha segurado o fósforo não fui eu. Peguei uma mala velha do armário e comecei a colocar roupas dentro. Minhas mãos tremiam. Cláudio me ajudou em silêncio, pegando remédios da mesinha de cabeceira, documentos importantes, algumas fotos antigas que eu guardava na gaveta. Quando terminamos, ele pegou a mala e fez sinal para eu segui-lo. Passamos pela sala. Camila levantou os olhos e me viu com a mala na mão. Aonde a senhora vai? Eu parei. Olhei para ela. Vou embora. Embora? Ela deu uma risada seca, incrédula. A senhora não pode sair assim. A senhora precisa de cuidados. Não pode ficar sozinha. Ela não vai ficar sozinha. Cláudio respondeu por mim, a voz cortante. Ela vai ficar comigo, num lugar onde ninguém vai roubar dela ou ameaçá-la. Camila se levantou, furiosa. Você não pode levá-la. Ela é minha mãe. Sua mãe. Cláudio riu, mas era um riso amargo. Você tratou ela como uma conta bancária, Camila. Não como mãe, e agora vai lidar com as consequências. O investigador do Ministério Público, que estava ouvindo tudo, se levantou também. Senhora Camila, tecnicamente a dona Elvira é uma pessoa livre. Se ela quer sair, ela pode sair. Mas ela está doente, tem pressão alta, teve AVC, e exatamente por isso ela estava sendo abusada por vocês. O investigador ajustou os óculos. Abuso financeiro de idoso é crime, senhora. E pela gravidade do caso, a senhora também pode responder judicialmente. Camila empalideceu. Eu não fiz nada. A senhora administrava as contas da sua mãe. Recebia a pensão dela e o aluguel do imóvel dela. E não prestava contas. Isso, por si só, já configura apropriação indébita. Ele abriu uma pasta e mostrou alguns papéis. E temos aqui os extratos que provam que a senhora usou o dinheiro para benefício próprio. Carro, roupas, viagens. Camila abriu a boca, mas nenhum som saiu. Eu olhei para ela uma última vez. Eu te criei, Camila. Te dei tudo o que pude. E você me pagou com traição. Mãe, não. Não me chama de mãe. Minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Mãe é quem protege, quem cuida, quem ama. Você só me usou. Virei as costas e caminhei em direção à porta. Ouvi Camila soluçar atrás de mim, mas não olhei para trás.
Não ia olhar para trás nunca mais. Cláudio me guiou até o carro, colocou a mala no porta-malas e abriu a porta do passageiro para mim. Entrei, coloquei o cinto, e quando o carro começou a andar, senti algo estranho no peito. Não era alívio. Ainda não. Era vazio. Um vazio imenso, onde antes havia uma filha. Dirigimos em silêncio pelas ruas escuras de São Paulo. Eram quase 2 da manhã. A cidade estava quieta, adormecida. Para onde estamos indo? Perguntei depois de alguns minutos. Para um apartamento que aluguei temporariamente. É pequeno, mas é seguro. E limpo. Ele me olhou de relance. Amanhã de manhã, vem uma pessoa que quero que você conheça. Quem? Uma cuidadora. Adriana. Ela é enfermeira, tem experiência com idosos e é de extrema confiança. Ela vai ficar com você até conseguirmos sua casa de volta. Cláudio, eu não preciso de cuidadora. Eu consigo me virar. Eu vira. Ele falou com gentileza, mas firmeza. Você teve um AVC, tem pressão alta, não pode ficar sozinha. E eu preciso saber que você está segura enquanto cuido de toda a parte legal. Eu suspirei. Ele estava certo. Quanto tempo vai demorar? Para recuperar sua casa? Algumas semanas, talvez um mês. Depende de quão rápido o processo judicial andar. Mas vou fazer tudo o que estiver ao meu alcance para acelerar. E meu dinheiro? A pensão vai voltar para sua conta assim que você abrir uma nova em seu nome, sem acesso de terceiros. O aluguel, vamos ter que entrar com ação de prestação de contas contra Camila e Marcelo. Pode demorar um pouco mais. Assenti, cansada. E Marcelo? Cláudio apertou o volante, os dedos ficando brancos. Marcelo vai ficar preso, pelo menos por enquanto. As provas que juntei são sólidas. Além da tentativa de homicídio contra mim, tem extorsão, ameaça, formação de quadrilha. Ele não vai sair tão cedo. E Camila? Ele hesitou. Camila vai depender de quanto ela cooperar. Se ela testemunhar contra Marcelo, se devolver o dinheiro, se assumir a responsabilidade, pode ser que ela pegue pena alternativa. Mas se continuar protegendo ele, se continuar mentindo, vai responder como cúmplice. Olhei pela janela, vendo as luzes da cidade passar. Ela vai escolher ele. Falei baixinho. Como sabe? Porque eu a conheço, ou achava que conhecia. Minha voz falhou. Ela sempre foi teimosa, orgulhosa e apaixonada por aquele homem de um jeito doentio. Ela não vai abandoná-lo, mesmo sabendo de tudo. Cláudio não respondeu, mas pelo silêncio dele, percebi que ele pensava o mesmo. Chegamos ao apartamento 20 minutos depois. Era um prédio simples, num bairro classe média. Subimos até o 3º andar. Cláudio abriu a porta. Era pequeno, como ele tinha dito. Sala e cozinha integradas, um quarto, um banheiro. Mas estava limpo, arrumado, com móveis básicos mais confortáveis. Não é grande coisa, mas está perfeito. Eu entrei, olhando ao redor. É muito melhor do que... Minha voz falhou. Melhor do que morar com quem me odiava, com quem me roubava, com quem planejava me vender como gado. Cláudio colocou minha mala no quarto. A geladeira está abastecida. Deixei seu remédio no criado mudo, com a posologia escrita. Qualquer coisa, você me liga. Meu número está anotado na porta da geladeira. Você vai embora? Preciso. Tenho que organizar algumas coisas para amanhã. Mas volto cedo com a Adriana. Pode dormir tranquila. Você está segura aqui. Eu assenti, mas quando ele se virou para sair, eu falei. Cláudio. Ele parou. Obrigada. Por tudo. Ele se virou e me olhou com uma tristeza profunda nos olhos. Você não precisa agradecer, Elvira. Você é família. E família de verdade a gente protege. Ele saiu, fechando a porta devagar. Fiquei sozinha no silêncio daquele apartamento estranho. Fui até o quarto, sentei na cama, olhei ao redor. E foi só então, naquele espaço vazio e silencioso, que eu finalmente desabei. Chorei. Chorei alto, sem segurar, sem me preocupar se alguém ia ouvir. Chorei pela filha que perdi, pelo amor que foi desprezado, pelos anos que foram roubados. Chorei até não ter mais lágrimas. E então, exausta, deitei na cama e dormi. Acordei com o sol entrando pela janela. Levei alguns segundos para lembrar onde estava. Olhei ao redor, confusa, até que tudo voltou. A conversa ouvida, a ligação para Cláudio, a polícia, a saída de casa. Levantei devagar. Minha cabeça doía um pouco, mas nada preocupante. Fui até a cozinha, tomei meu remédio, fiz um café fraco, sentei à mesa olhando pela janela.
Lá embaixo, as pessoas iam e vinham, trabalhadores indo para o serviço, crianças indo para a escola. Vida normal. Eu não me lembrava do que era ter uma vida normal. A campainha tocou às 9 da manhã. Fui até a porta. Olhei pelo olho mágico. Era Cláudio. E ao lado dele, uma mulher. Abri a porta. Bom dia, Elvira. Cláudio sorriu. Essa é a Adriana. A mulher deu um passo à frente. Ela tinha uns 45 anos, cabelos curtos e castanhos, rosto gentil, olhos bondosos. Bom dia, dona Elvira. É um prazer conhecê-la. Ela estendeu a mão. Eu apertei, hesitante. Prazer. Entramos. Cláudio ficou de pé enquanto Adriana se sentava no sofá. Dona Elvira, o Cláudio me contou tudo. E quero que a senhora saiba que estou aqui para ajudar. Não para controlar, não para mandar, só para ajudar. Ela falou com suavidade. Vou cuidar da medicação, da alimentação, da casa. E vou estar aqui caso a senhora precise de qualquer coisa. Eu não quero ser um peso. A senhora não é um peso. Adriana sorriu. É meu trabalho. E mais do que isso, é meu prazer. Já cuidei de muitas pessoas e posso garantir, a senhora vai gostar de ter companhia. Olhei para Cláudio. Ele assentiu, encorajador. Tudo bem. Falei, ainda insegura. Cláudio respirou aliviado. Ótimo. Então está resolvido. Adriana vai ficar aqui com você. Eu vou cuidar da parte legal, dos processos, de recuperar sua casa e seu dinheiro. E em algumas semanas, você vai estar de volta à sua vida. Minha vida, repeti, como se testando as palavras. Elas soavam estranhas. Porque fazia tanto tempo que eu não tinha uma vida minha. Cláudio saiu logo depois, deixando-me sozinha com Adriana. Nos primeiros minutos foi estranho. Eu não sabia o que dizer, como agir. Mas a Adriana tinha um jeito de deixar as coisas leves. Ela fez o almoço enquanto conversávamos. Me perguntou sobre minha vida, meus gostos, minhas histórias. E pela primeira vez em anos, alguém parecia genuinamente interessada em me ouvir. A senhora gosta de ler? Ela perguntou enquanto picava tomates. Gostava. Faz tempo que não leio. Por quê? Eu hesitei. Minha filha dizia que era desperdício de dinheiro comprar livros, que eu podia usar a internet. Adriana parou de picar e me olhou. A senhora sabe que isso não é normal, né? O quê? Uma filha controlar até o que a mãe lê. Ela voltou a picar, mas sua voz estava carregada de algo firme. Isso é abuso, dona Elvira. Abuso psicológico. Eu nunca tinha pensado nisso desse jeito, mas ela estava certa. Amanhã a gente vai à livraria, Adriana disse, sorrindo. A senhora escolhe quantos livros quiser. Senti algo estranho no peito, algo que eu não sentia há muito tempo. Esperança. E pela primeira vez desde que tudo começou, eu pensei, talvez, só talvez, eu conseguisse reconstruir minha vida. 3 semanas se passaram desde aquela noite. 3 semanas que pareceram ao mesmo tempo uma eternidade e um piscar de olhos. Adriana se tornou mais do que uma cuidadora. Ela virou companhia, amiga, confidente. Conversávamos sobre tudo, desde receitas antigas até as feridas que ainda doíam no meu peito. Ela nunca me julgou. Nunca me fez sentir fraca por ter confiado em quem me traiu. Confiar não é fraqueza, dona Elvira. Ela me disse uma tarde, enquanto tomávamos chá na varanda do apartamento. Fraqueza é quem abusa da confiança alheia. Isso aí, a senhora não tem culpa. Aquelas palavras me ajudaram mais do que ela imaginava. Cláudio aparecia quase todos os dias. Trazia notícias do processo, atualizações sobre Marcelo, documentos para eu assinar. E aos poucos, as coisas foram se encaixando. Minha pensão foi desbloqueada. Abri uma conta nova, só minha, sem acesso de ninguém. Quando vi o primeiro depósito entrando, R$ 4.200 inteiros, sem ninguém para roubar, senti uma emoção tão grande que chorei. Adriana me abraçou e disse, é só o começo, dona Elvira. A senhora vai recuperar tudo. E ela estava certa. Na segunda semana, Cláudio conseguiu uma liminar para a desocupação da minha casa. Os inquilinos, um casal de idosos que nem sabia de toda a confusão, foram notificados e saíram sem problemas. Eles até se desculparam, dizendo que não faziam ideia de que o dinheiro estava sendo desviado. A gente pagava direitinho todo mês. O senhor me disse, constrangido. Se soubéssemos que a senhora não estava recebendo, eu disse que não havia problema, que eles não tinham culpa. E era verdade. A culpa era de quem recebia o dinheiro e fingia que ele não existia.
A terceira semana foi a mais difícil. Cláudio me ligou numa quinta-feira à tarde. Sua voz estava pesada. Elvira, tem novidades sobre o caso. O que aconteceu? Marcelo foi condenado. 15 anos de prisão. Não vai ter liberdade condicional tão cedo. As provas eram sólidas demais. Senti um alívio estranho. Mas não era felicidade. Era apenas justiça. E Camila? Silêncio. Camila. Cláudio suspirou. Ela escolheu ficar ao lado dele. Eu fechei os olhos. Já sabia que seria assim, mas ouvir ainda doía. Ela testemunhou a favor dele? Perguntei, a voz fraca. Tentou. Disse que eu estava mentindo, que as provas eram forjadas, que Marcelo era inocente. Mas não adiantou. O juiz não acreditou nela. E agora, ela também vai responder por apropriação indébita, abuso financeiro de idoso e cumplicidade. Quanto tempo? Depende. Se ela aceitar um acordo e devolver o dinheiro, pode pegar pena alternativa. Mas se continuar negando, pode pegar de 3 a 5 anos. Eu encostei na parede, as pernas fraquejando. Adriana apareceu ao meu lado, me segurando pelo braço, me guiando até o sofá. Ela vai aceitar o acordo? Perguntei. Não sei. O advogado dela tentou convencê-la, mas ela está irredutível. Ela ainda acha que Marcelo é vítima de uma conspiração. Ela está cega, murmurei. Está. E, infelizmente, não há nada que possamos fazer. Ela é adulta e fez suas escolhas. Cláudio continuou. Mas tem uma boa notícia. A casa está liberada. Você pode voltar quando quiser. Meu coração acelerou. Mesmo? Mesmo. Os inquilinos já saíram. Limpamos tudo. Está pronta para você voltar. Olhei ao redor daquele apartamento pequeno onde tinha passado as últimas semanas. Tinha me acostumado com ele, com a rotina, com a paz. Mas não era minha casa. Minha casa estava me esperando. Quando posso ir? Perguntei. Amanhã, se quiser. Olhei para a Adriana. Ela sorriu, os olhos brilhando. Vamos para casa, dona Elvira. Na manhã seguinte, Cláudio apareceu cedo com um carro maior. Ajudou a carregar minhas coisas, que agora eram um pouco mais do que quando eu tinha saído. Adriana tinha me levado para comprar roupas novas, livros, algumas coisas para a casa. Eu tinha dinheiro, meu dinheiro, e podia gastá-lo como quisesse. Que sensação estranha e maravilhosa. O trajeto até a minha antiga casa foi silencioso. Eu olhava pela janela, vendo as ruas conhecidas, as esquinas familiares. Quando chegamos, meu coração apertou. Ali estava ela, minha casa. A casa que meu marido comprou, onde criei meus filhos, onde vivi os melhores e os piores momentos da minha vida. Ela estava exatamente como eu lembrava. Pintura branca, portão verde, jardim pequeno na frente. Desci do carro devagar. Cláudio me entregou as chaves. É sua, Elvira. Segurei as chaves com força. Elas estavam quentes na minha mão. Caminhei até o portão. Abri, atravessei o jardim, subi os 3 degraus da entrada. Coloquei a chave na fechadura. Girei. A porta se abriu. E eu entrei. O cheiro era o mesmo. Um misto de madeira velha, flores secas e memórias. Caminhei pela sala. Toquei nos móveis. Olhei as paredes onde ainda havia fotos antigas, fotos que os inquilinos não tiraram porque não eram suas, fotos minhas, do meu marido, dos meus filhos quando eram pequenos. Fui até a cozinha. Passei a mão no balcão. Lembrei de todas as refeições que preparei ali, todos os cafés da manhã, todos os jantares em família. Fui até o quarto, meu quarto. A cama era diferente. Os inquilinos tinham trazido a deles, mas o guarda-roupa era o mesmo. A janela era a mesma. Sentei na beirada da cama e olhei ao redor. E pela primeira vez em anos, senti que estava em casa. Adriana entrou no quarto, trazendo algumas sacolas. Dona Elvira, trouxe lençóis novos. Vou arrumar a cama para a senhora. Adriana. Ela parou. Obrigada. Por tudo. Ela sorriu, daquele jeito gentil que já tinha se tornado tão familiar. Não precisa agradecer. Faz parte. Mas não era só parte do trabalho. E nós duas sabíamos disso. Ela tinha me devolvido algo que eu achei que tinha perdido para sempre. Dignidade. Nos dias seguintes, fui aos poucos reocupando minha casa. Comprei algumas coisas novas, reorganizei os móveis, trouxe de volta objetos que estavam guardados. Adriana continuou comigo. Não mais como cuidadora obrigatória, mas como companheira. Ela ia embora no fim da tarde para sua própria casa, mas voltava toda manhã. E eu não me importava. Gostava da companhia dela.
Cláudio também aparecia com frequência. Trazia atualizações do processo contra Camila e Marcelo, me ajudava com burocracias, resolvia pendências. Foi ele quem me contou sobre o julgamento final de Camila. Ela não aceitou o acordo. Ele disse, sentado na minha sala, tomando café: vai a júri popular. Pode pegar até 7 anos, dependendo da sentença. Eu mexi o açúcar no meu café lentamente. Ela continua dizendo que é inocente? Continua. Diz que Marcelo a manipulou, mas ao mesmo tempo defende ele. É contraditório. Ela está perdida. Falei baixinho. Está. Cláudio concordou. E infelizmente, só ela pode se encontrar. Houve um silêncio. Você sente falta dela? Ele perguntou, hesitante. Eu pensei por um longo tempo. Sinto falta da filha que eu achava que ela era. Respondi, honesta. Mas a pessoa que ela se tornou, essa eu não conheço. E não sei se quero conhecer. Cláudio assentiu, compreensivo. E você? Perguntei. Sente falta do Marcelo? Ele riu, mas era uma risada sem humor. Sinto falta do irmão que ele poderia ter sido. Mas o homem que ele é? Não. Esse eu não reconheço. E não quero perto de mim. Ficamos em silêncio, 2 sobreviventes de uma guerra familiar que ninguém deveria ter que lutar. 2 meses depois do dia em que voltei para minha casa, recebi uma carta. Era de Camila. Fiquei olhando para o envelope por um longo tempo, sem coragem de abrir. Adriana estava na cozinha fazendo almoço. Chamei ela. O que eu faço? Ela olhou para a carta, depois para mim. Depende do que a senhora quer, dona Elvira. Se não está pronta, não precisa ler. E se ela estiver pedindo ajuda? A senhora não é obrigada a dar, principalmente depois de tudo. Mas ela é minha filha. E a senhora é a mãe dela. Mas ser mãe não significa aceitar abuso. Não significa esquecer traição. Ela estava certa. Respirei fundo. Abri o envelope. A carta era curta. A letra de Camila, trêmula. Mãe, eu sei que a senhora está brava comigo. E tem todo o direito. Mas preciso da sua ajuda. O Marcelo está sofrendo muito na prisão. Ele não merece estar lá. Ele é inocente, mãe. O Cláudio forjou tudo porque tem raiva dele. A senhora sabe como o Cláudio é vingativo. Eu estou desesperada. Não consigo dormir. Não consigo comer. A vida sem o Marcelo não faz sentido. Eu preciso dele aqui comigo. A senhora pode ajudar. Pode falar com o Cláudio, pedir para ele retirar as acusações. Ou pode testemunhar a favor do Marcelo, dizer que tudo foi mal entendido, que ele nunca ameaçou a senhora de verdade. Por favor, mãe, eu nunca pedi nada para a senhora. Mas agora estou implorando. Faça isso por mim. Pela sua filha. Se a senhora me ama, vai me ajudar. Camila. Dobrei a carta lentamente. Coloquei de volta no envelope. Adriana me olhava, expectante. O que a senhora vai fazer? Olhei pela janela. O sol da tarde entrava pela cortina, criando padrões de luz no chão. Nada. Respondi, calmamente. Não vou responder. Não agora. Talvez nunca. A senhora tem certeza? Tenho. Levantei e coloquei a carta na gaveta. Ela não pediu desculpas. Não reconheceu o que fez. Só quer que eu a salve. De novo. Minha voz estava calma, mas firme. A vida inteira eu salvei minha filha das consequências dos próprios atos. Pagava suas dívidas, cobria suas mentiras, aceitava seus desaforos e olha no que deu. Fechei a gaveta com um clique definitivo. Ela fez suas escolhas. Agora precisa viver com elas, assim como eu estou vivendo com as minhas. Adriana assentiu, respeitando minha decisão. E pela primeira vez, senti que estava realmente no controle da minha própria vida. Hoje, 6 meses depois de tudo que aconteceu, acordo na minha casa, na minha cama, com meu dinheiro no banco e minha dignidade restaurada. Adriana continua vindo. Não porque eu precise, mas porque nos tornamos amigas. Tomamos café juntas, conversamos, rimos. Cláudio também aparece. Trouxe novidades boas. Marcelo perdeu todos os recursos. Vai cumprir a pena inteira. E Camila foi condenada a 4 anos, mas vai cumprir em regime semiaberto. Ela tentou me ligar algumas vezes. Eu não atendi. Talvez um dia eu atenda. Talvez não. Mas isso não me define mais. Eu não sou mais a mulher silenciosa que engolia abusos. Não sou mais a mãe que aceitava tudo em nome do amor. Eu sou Elvira. Tenho 68 anos. E aprendi, tarde, mas aprendi, que amor próprio vem antes de qualquer outro amor. Que família não é quem compartilha sangue, mas quem te respeita. Que silêncio não é paz, é prisão. E que, às vezes, a maior coragem não está em perdoar. Está em dizer,
não mais, e seguir em frente. Sozinha, se preciso, mas livre, finalmente livre. Se essa história tocou você, se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com quem precisa ouvir que nunca é tarde para recomeçar. E conte nos comentários: você já passou por algo parecido? Como lidou? Sua história pode ajudar alguém. Obrigada por assistir. Até a próxima.